Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite, que o nosso Deus possa abençoar com muita paz você, sua família, onde quer que esse vídeo esteja encontrando você nessa ocasião especial, um pouco diferente, né? Mas retomando um pouco como nós vínhamos fazendo até no momento da pandemia e um pouco depois também. Estamos com esse culto, esse momento de ministração gravado, devido à questão do jogo da seleção de futebol, que daqui a pouco deve estar começando, e percebemos, junto com a diretoria, que seria melhor a gente cancelar esse culto presencial, é, devido tanto à questão de como fica, né, a rua, os ambientes, mas também a gente percebeu um pouco de preocupação em relação ao deslocamento de alguns irmãos que vêm e de repente o deslocamento no retorno também após o jogo de futebol, porque isso realmente modifica um pouco o trânsito, a caminhada, enfim, percebemos que seria inadequado ter esse encontro presencial devido a esse momento. O que não muda em nada a nossa adoração ao Senhor, o que não muda, não impede em nada, não diminui em nada a nossa fé, a nossa adoração ao Senhor, porque compreendemos, irmãos, muito claramente que o Senhor não mora, o nosso Deus não mora mais no templo, né? O Senhor Jesus, ao inaugurar a nossa salvação, deixou claro que agora cada um de nós se torna templo do Espírito Santo de Deus. O véu do templo que se rasgou é uma evidência, é um símbolo de que Deus não está mais preso no Santo dos Santos, agora ele está entre nós, caminhando em nós e no seu Espírito habitando em cada um de nós. Então, você aí na sua casa, eu na minha casa, os nossos irmãos espalhados por onde quer que estejam, agora, em adoração, nos tornamos igreja do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você creia assim também e saiba que Deus está com você aí onde você está, agora aquecendo o seu coração, fortalecendo a sua fé, e onde quer que o nome do Senhor seja invocado, não apenas na igreja, no templo, né? Onde quer que o seu nome seja invocado, ali o Senhor está. Ali há salvação. Onde quer que o Espírito do Senhor esteja, aí há liberdade. Então receba essa palavra de liberdade, de salvação aí na sua casa. Queria fazer um convite a você para que nós pudéssemos orar, entregando ao Senhor esse tempo, né, que estaremos juntos aqui, louvando, adorando e também ouvindo a palavra do Senhor numa breve reflexão. Vamos orar? Queria convidar você, se você puder, aí com a sua família, poder parar um tempinho e orar ao Senhor. Vou convidar isso a você. Senhor, nesse instante, aqui junto com os meus irmãos que estão conectados comigo nessa transmissão, nessa oração, a minha oração, meu clamor é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olha, Senhor, para aqueles que agora se encontram com alguma dificuldade na sua saúde, com suas emoções abaladas, com preocupações das mais diversas. Visita cada lar, Senhor Deus, nessa hora. Por misericórdia te pedimos, Senhor. Venha ao nosso socorro, porque nós cremos na tua bondade. Nós cremos que o Senhor é um Deus generoso e bom. E por isso te clamamos. Comparece, Senhor Deus, nas nossas aflições, abençoa o nosso lar, retira todo o medo, fortalece, Senhor, os de joelho trôpegos, ajuda, Senhor Deus, e levanta o nosso olhar, enxuga as nossas lágrimas e recebe também a adoração sincera do teu povo que se reúne nesse instante para, conectado contigo, celebrar a tua vontade entre nós. Essa é a minha oração e a minha gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero aproveitar, como nós sempre fazemos nos cultos de quarta-feira, né, no seminário de amadurecimento da fé, quero convidar você para adorar ao Senhor junto com a nossa ministra de música, a irmã Patrícia Souza. Louve, adore, né, se desejar, abra um espaço aí na sua sala, afaste o sofá, celebre ao Senhor, que é digno de receber louvor, honra, glória e adoração. Em um dos cânticos, inclusive, que a irmã Patrícia estará louvando,
ela vai avisar. Você pode também fazer aquele seu aumento de dedicação do seu dízimo, da sua oferta, né? Agora, bem especificamente através da transmissão, você só vai poder fazer através dos meios eletrônicos. Então, através do Pix ou da transferência, se assim você desejar, você vai poder fazer o seu momento de adoração através do seu dízimo e da sua oferta. Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus, que é digno de receber todo louvor, honra, glória e adoração. Boa noite, irmãos. Vamos adorar a Deus com essa canção que declaramos juntos, Ele exaltado, nessa noite. E ainda vamos declarar essa noite juntos que grande é o Senhor, muito digno de louvor. Alegria de toda a terra.
compassivo. Deus que atende as nossas orações, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te convido essa noite também, se você veio preparado para o momento de dízimos e ofertas, adorar ao Senhor, ofertando a sua vida, seus bens, na casa de Deus. Nós vamos adorar a Deus com a canção que diz: Tu és fiel, da Estila. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Tu és fiel, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero Te exaltar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Queridos irmãos, nessa ocasião tão especial, eu quero refletir com vocês, com você, com a sua família, de uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 36. E lembrar aos irmãos que ainda estamos terminando esse mês de junho, cujo tema foi serviço. O tema, a visão do ano é Enraizados em Cristo, frutificando no mundo. E a gente, nesse mês específico de junho, pensamos sobre fazer isso, essa visão, esse tema, através do serviço. Por isso eu quero refletir com você sobre essa passagem tão interessante de Atos 15, verso 36 em diante. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor.
e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. É uma passagem interessante por diversas razões. Ela nos traz muitas lições e eu quero fazer alguns destaques para que a gente possa aplicar essa passagem, o aprendizado dessa passagem, nesse contexto de serviço que nós temos falado ao longo desse mês e estamos bem próximo de concluir. A primeira parte que eu quero, o primeiro destaque que eu quero fazer é que nesse cenário, nesse pano de fundo maior, você nota claramente dois homens realmente lançados ao serviço. Vocacionados por Deus, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, escolhidos pelo Espírito, eles são enviados. O envio é o serviço do reino de Deus. A missão principal da igreja é servir ao Senhor, espalhando a mensagem do Evangelho. Todas as outras formas de serviço são laterais, são suporte para que a mensagem, a pura semente do Evangelho, possa alcançar o coração do ser humano e transformá-lo. Paulo e Silas são um exemplo claro e forte, um testemunho e um modelo de como deve ser a vida cristã, uma vida a serviço do reino de Deus. E nesse serviço, especificamente nesse recorte que eu agora acabei de fazer, junto com os irmãos, eu vou fazer alguns destaques, e o primeiro deles é exatamente essa ideia de que eu e você, quando servimos, nos tornamos responsáveis por aqueles a quem nós estamos servindo. Nota uma coisa interessante? O coração de Paulo, o coração de um servo, o coração de um missionário, o coração de um discípulo de Jesus, entende, é necessário voltar, é necessário confirmar, é necessário ver como andam aqueles das igrejas por onde nós passamos. Tanto ele quanto Barnabé concordaram com isso. É importante verificar como andam aqueles a quem nós anunciamos o Evangelho. Há um senso de responsabilidade, há uma intencionalidade no coração de Paulo e Barnabé, há um desejo sincero e uma percepção, de que eles se tornaram responsáveis por aqueles a quem eles haviam servido. Esse é o Evangelho. Nós, eu e você, nos tornamos responsáveis por aqueles que nós estamos servindo. Precisamos entender a seriedade disso. Aqueles para quem nós evangelizamos, aqueles por quem oramos, aqueles que nos procuraram pedindo oração, os abraços que demos, aqueles que acolhemos, aqueles que servimos no projeto Semear, todos eles nós nos tornamos responsáveis por eles. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito. Não podemos simplesmente lançar essas pessoas, depois de serem servidas de qualquer forma. Devemos nos incomodar, devemos nos preocupar, devemos interceder, devemos nos importar com elas. Estão bem? Onde andam? Como estão? Como estão vivendo? Precisamos avaliar de tempos em tempos a nossa intenção, a nossa sinceridade no cuidado com essas pessoas. Isso é um reflexo de Cristo em nós, isso é um reflexo do amor de Deus em nós, que se importa. O Deus que nós servimos se importa, o Cristo que nós servimos se importa. Não são números, não são coisas, não são máquinas, são seres humanos, são pessoas, são filhos de Deus a quem nós estamos servindo e precisamos lembrar que nós nos tornamos responsáveis por eles. Devemos nos incomodar, devemos ter sensibilidade e interceder por esse povo, pelo nosso Rio de Janeiro, pela comunidade a quem servimos, pela rua Assis Carneiro, por todos aqueles que entram e saem da nossa igreja, pelas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Importar-se é uma chave da vida daquele que serve ao Senhor com sinceridade. Em segundo lugar, eu acho que é importante também perceber que alguns dos que servem vão ficar pelo caminho. Olha que passagem interessante, talvez você já tenha lido e visto essa realidade, Barnabé, então, mostrou o interesse de levar com eles Marcos, mas Paulo achou que não era certo. Porque Marcos havia deixado eles no meio do caminho na primeira viagem missionária. No primeiro intento missionário, no meio do caminho, Marcos havia deixado, e então Paulo havia
estava achando que era melhor não levá-los dessa vez, mas o coração de Barnabé ainda tinha mais uma última lição a ensinar ao apóstolo Paulo, que de fato isso acontece. Caminhar com Cristo, servir ao Senhor, não nos impede de algumas frustrações. Algumas pessoas, às vezes muito sinceras, vão ficar pelo caminho. É o caso de Marcos, ficou pelo caminho. Isso não significa que estamos fazendo alguma coisa errada. Isso não é uma evidência de que devemos voltar atrás. Isso não é um sinal de que Deus não está conosco. Não, isso faz parte da vida humana, isso faz parte da coletividade, isso faz parte de qualquer serviço. Isso faz parte da missão. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho e isso nos ensina demais, ensina a ter um coração de Barnabé, ensina a ter sensibilidade, isso nos ensina que de vez em quando nós vamos ficar até chateados com isso, sim, mas significa também que isso faz parte do caminho, significa que vai passar. Significa que marcos ainda existem nos nossos dias, significa que marcos dos nossos dias, a eles devem ser dadas novas oportunidades. Enfim, temos muito a aprender com isso, mas a verdade que essa passagem, esse trecho me relata alguns vão ficar pelo caminho, e tudo bem. Isso faz parte do processo. Não devemos nos acostumar no sentido de relaxar com isso. Não devemos, então, descartar as pessoas. Veja, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que isso faz parte. São feridas que fazem parte, são tristezas que fazem parte da caminhada. Estão nos amadurecendo, estão forjando em nós o caráter de Cristo. E estão amadurecendo marcos também. Estão amadurecendo pessoas que estão ficando pelo caminho. E precisamos pedir ao Senhor sensibilidade, compreensão, visão espiritual. Precisamos pedir ao Senhor um coração de Barnabé, que dê novas chances, que ande mais uma milha, que ainda ofereça novas oportunidades, porque isso vai fazer parte da caminhada no serviço ao Senhor. Alguém já ficou pelo caminho do seu lado? Você já deixou alguém na mão? Você já ficou pelo caminho em algum momento? O Evangelho costura essas experiências, tem nessa sua malha essa realidade. Isso não faz de nós menos crentes, não faz de nós piores ou melhores, faz de nós seres humanos que buscamos servir ao Senhor e estamos constantemente em obra. Estamos sendo reformados, isso é um sinal do Evangelho. Um outro ponto, outro destaque que eu acho importante demais fazer é que, mesmo servindo ao Senhor, teremos discordâncias entre nós. Devemos perceber que caminhar ao lado do Senhor, seguir ao Senhor, semear a palavra, não nos livra de vez em quando discordarmos de algum ponto. O mais importante é que essas discordâncias sejam feitas com muito respeito, com muito amor, porque o amor está acima dos nossos pontos de vista diferentes. Semear a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, cuidar de pessoas, ser sensíveis e responsáveis, não impede que de vez em quando as nossas opiniões diferentes entrem em choque. É o que aconteceu. Né? Por conta de Marcos, Barnabé e Paulo tiveram uma desavença, né? Não se entenderam, falaram, mas não conseguiram chegar a um consenso, né? Tiveram opiniões sérias de divergência a tal ponto que eles se dividiram. Isso faz parte da caminhada também. Veja, aqui não seria uma divisão por causa de pecado, não seria uma divisão por causa de incoerência da interpretação da palavra, ou porque alguém estava contaminando a mensagem do Evangelho. Com pessoas assim, com erros claros como esse, com falhas de caráter, o que nós devemos é ter postura, confronto bíblico, em amor, mas com correção. E isso não significa ser conivente com a situação. Mas o caso específico aqui era um ponto de vista. Era alguma coisa mais periférica, algo que não afetava diretamente o Evangelho, algo que não mudava a mensagem de Cristo. Então, é natural, é totalmente natural que nós possamos ter, é permitido a nós ter pontos de vista diferentes com coisas que não são o núcleo da mensagem do Evangelho. São coisas periféricas, opiniões, pontos de vista. Tudo bem, isso não tem nenhum problema. Mas mesmo assim, deve existir profundo respeito e amor cristão sobre pontos de vista diferentes. Nunca deve haver violência, agressão
por conta de ponto de vista diferente. Nunca deve haver desqualificação do outro, humilhação do outro porque pensa diferente de nós sobre qualquer aspecto que seja. O reino é maior do que nossas opiniões. O reino está acima dos nossos pontos de vista. Então devemos continuar respeitando e amando e caminhando com quem pensa diferente da gente. É essa a lição que fica nesse outro ponto. E em último lugar, mas não menos importante, algo que eu acho fundamental para a gente perceber, acima e além de tudo isso, eles partiram. Cada um deles partiu, cada um deles seguiu, ou seja, a missão, o serviço não foi interrompido, apesar de opiniões diferentes, apesar dos que ficaram no meio do caminho, eles cumpriram a missão que haviam se proposto a fazer no início do verso 36, voltar e fortalecer e servir ao Senhor. E é a lição que nós aprendemos nessa última parte aqui, a missão é maior do que qualquer um de nós separado. A missão é maior do que os meus desejos, a missão é maior do que minha opinião, a missão, o reino de Deus é maior. O amor de Cristo pelas almas é maior do que a minha compreensão do próprio Evangelho. Então, eles partirem mostra para cada um de nós que o Evangelho não pode ser interrompido por conta das nossas diferenças. O fato deles partirem mostra que servir a Deus é servir ao reino de Deus, servir a coisas espirituais. Isso está muito acima de qualquer limitação da minha mente, da sua mente. Partirem é a grande mensagem de que nós podemos carregar dentro de nós as nossas opiniões, mas a opinião de Deus, a vontade do Senhor, o reino do Senhor está acima e além e não pode nos interromper por conta disso. A grande lição que nós ficamos dessa passagem é essa: servir ao Senhor como servos do Senhor, como discípulos, como missionários, tem a ver com obedecer ao Senhor, estar sensíveis à sua voz e anunciar o Evangelho de todas as formas que o Senhor nos tem permitido anunciar. Porque o mundo carece de servos de Deus, de pessoas sensíveis, de pessoas que não são perfeitas, mas levam a cabo, levam ao fim a missão de maneira obediente, apesar de nós mesmos e das nossas limitações. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a servi-lo com fidelidade e que através desse serviço muitas pessoas inclusive possam aprender como que os crentes resolvem problemas. Veja, não é que os crentes não tenham problemas, não é que no meio dos crentes todo mundo se lamba e se resolva e se entenda perfeitamente, não. Que as pessoas possam ver, há diferenças de opiniões, só que eles precisam ver como que nós resolvemos as nossas diferenças. É assim, através do exemplo de Paulo e Barnabé, com amor. Apesar de discordar, seguindo em frente, entendendo que o reino de Deus é maior do que cada um de nós separadamente. Que Deus o abençoe poderosamente, que o nosso Deus guarde você de todo mal e que nessa ocasião ele possa fortalecer o teu senso de serviço, o teu desejo de obedecê-lo cada vez mais. Vamos orar para a gente encerrar esse momento e que o Senhor Deus possa abençoar você aí na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão que nós estamos veiculando. Pai, eu louvo, exalto e agradeço o teu santo nome pela tua palavra, pelo que temos aprendido através dela ao longo de todos esses anos. Que o Senhor possa abençoar a Primeira Igreja Batista de Piedade no cumprimento da missão. Que possamos servir com fidelidade, que sejamos servos do Senhor de maneira obediente e que o mundo possa ver em nós não uma perfeição humana, mas apesar das falhas humanas, eles possam ver um Deus amoroso, que se importa, que é sensível e que nos ajuda a resolver conflitos. Como resolvemos? A partir da presença do Senhor em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada lar, cada família, cada desafio que os meus irmãos estão enfrentando, que lá, Pai, em suas casas eles possam perceber o cuidado do Senhor, guardando-os de todo o mal, dando a eles uma noite abençoada e um restante de semana protegida pelo Senhor. Essa é a minha oração, eu faço agradecido no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus o abençoe grandemente, irmãos. Nos veremos em breve, se assim Deus nos permitir.
Fique em paz.